Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali Aqui. E hoje, mais uma vez, eu vim falar com vocês sobre Luke Cage. Eu já contei pra vocês 10 coisas que você não sabia sobre o personagem e você pode ver esse vídeo clicando em algum lugar dessa tela que eu ainda não sei onde é, tá bom? E hoje eu vou falar de algumas coisas que eu tenho certeza que você não reparou quando você maratonou Luke Cage nessas 2 últimas semanas desde que a série estreou na Netflix. A primeira coisa que eu acho que vocês não perceberam foram as referências. A primeira coisa que eu acho que vocês não perceberam foram as referências às roupas clássicas dos quadrinhos. Então, no 4º episódio, quando a gente conhece a história de origem, do Carl Lucas, e a gente vê o momento em que ele ganha os seus poderes e se transforma em Luke Cage, ele coloca um treco, uma tiara na cabeça, muito fashion, princesa, linda. Ele coloca uma tiara na cabeça e uns negócios no braço que faz parte do experimento. E quando ele escapa da prisão e nada lá pra caralho naquele lago, ele consegue roubar umas roupas que ele coloca no corpo assim, e aí ele se olha no reflexo de um carro e fala: caralho, você é muito ridículo. E nesse momento ele está usando essa tiara de metal, umas correntes presas no corpo e uma camisa bata, sei lá, um negócio um pouco esquisito, amarelo, que é muito parecido com essa imagem aqui. Coincidência? Eu acho. Além disso, lá no final da série, quando o Will Strike vai lutar contra o Luke Cage, ele consegue uma roupa que é anti-Luke, A roupa, ela rebate os socos do Luke e devolve com força total pra ele. Então é o outfit ideal, pra você combater um super-herói. E por acaso, ele coloca, eu acho que era a única opção que tinha na loja, que era um casaquinho verde e uma blusa assim de gola alta, amarela. E que também, por acaso, parecia muito com a roupa que o personagem usava nos quadrinhos, que é essa aqui. E eu também acho que isso não foi nenhuma coincidência. E pra terminar, as nossas referências fashion, desse maravilhoso aí, ícone de moda, essa série de televisão do Luke Cage, a gente também tem a personagem da Misty, que é uma personagem que se torna uma super-heroína depois de alguns acontecimentos na vida dela, e lá no último episódio a gente vê ela com uma roupa vermelha e uns brincos de argola enormes e um cabelo Black Power maravilhoso, que também são uma memória, uma lembrança aí pra roupa que a personagem usa, o uniforme que ela usa nos quadrinhos. O nosso segundo item aí da lista são as referências a filmes e diretores muito importantes, pra cultura pop. O primeiro deles é o Quentin Tarantino. O diretor, ele é conhecido por seus filmes cheios de banhos de sangue, morte, coisas mega violentas. E depois que acontece o tiroteio na barbearia do Pop, eles viram e falam: nossa, mas isso aqui não parecia um filme do Tarantino, cheio de bala, de sangue, de um monte de coisa por aí. E realmente tava aparecendo mesmo, gente? Mas eu acho que o grande porém aí dessa referência que eles usaram é que o Tarantino já falou abertamente sobre querer fazer um filme sobre o Luke Cage, mas isso foi tirado das mãos dele depois que a Netflix adquiriu os direitos pra fazer a série. E ele, inclusive, disse que ele teria feito uma coisa muito mais anos 70, muito mais parecida com os quadrinhos do que essa série que a Netflix entregou aí pra gente, Então, sei lá, gente, eu senti uma alfinetada, mas Was on some Django Candyland shit for real. Lights, camera, action, baby. Somebody call Quentin. E lá no 10º episódio, a gente tem mais uma referência à cultura pop que eu confesso que essa referência eu não estava esperando. Então, a Misty tá lá, folheando os jornais antigos, vendo as coisas, e em um canto a gente consegue ver uma matéria sobre um cientista chamado Martin Brown, que criou um negócio chamado Trust Capacitor. E na verdade ele tá recebendo um prêmio por essa criação, e inclusive falam da relação dele e da ajuda que ele teve de um adolescente, um estudante chamado McFly. Gente, eu já vi isso em algum lugar e tinha a ver com pessoas que entravam dentro de um carro e iam pro passado e iam pro futuro. E os personagens originais se chamavam Marty McFly, Doc Brown, e o negócio, que ele cria é o Flux Capacitor. Então a gente teve uma incrível referência a De Volta pro Futuro. E claro, como quase toda a produção da Marvel pro cinema, pra televisão, a gente tem a participação do Stan Lee. Stan Lee, mas ele não apareceu.
E realmente, ele não apareceu, mas a gente consegue ver claramente lá no penúltimo episódio da série um pôster assim, né, que fala pra você denunciar alguma coisa, algum crime que você tenha visto. E o policial modelo, o cara que aponta e fala assim, denuncie alguma coisa caso você veja um crime, é o Stan Lee. Então ele não apareceu pessoalmente, mas ele deu a sua forma aí de marcar a série, de marcar a presença. E a gente aguarda ansiosamente pro momento em que ele pessoalmente vai fazer um dos seus cameos maravilhosos na série, porque ele tá precisando demais. Além de tudo isso, a gente tem duas referências a formas com que o Luke Cage era tratado nos quadrinhos. Uma delas se refere ao nome que chamavam ele, que era Power Man, e ele é chamado várias vezes disso, tanto pelo Pop quanto pela Claire. Still get the occasional headache. Not a problem for you, Power Man. E além disso, mais de uma vez, ele fala sobre não ser um herói de aluguel. Que na verdade, no quadrinho ele é um herói de aluguel, mas na série ele vive recusando o dinheiro das pessoas, dizendo que ele não quer ser, né, pago pra proteger os outros. Porém, quem sabe, né, talvez isso aí esteja no futuro dele e talvez nas próximas temporadas, principalmente com a chegada do Punho de Ferro, que é o melhor amigo dele, que abriu aí esse negócio de herói de aluguel junto com o Luke, talvez os dois juntos façam isso, né? Agora, uma referência que eu mesma não tinha percebido acontece no 6º episódio e está relacionado com uma personagem muito querida de Jessica Jones. E que não é a Jessica, é a Trish Walker. A Trish tem um programa chamado Trish Talk, né, um programa no rádio, e no começo do 6º episódio a gente vê ela questionando os moradores do Harlem de como eles se sentem em relação ao Luke Cage, e inclusive se posicionando em relação a isso e dizendo que ela fica feliz que uma pessoa esteja protegendo, ela se põe aí em favor do Luke Cage, e obviamente a gente sabe que é porque ela já conheceu o Luke, né, em Jessica Jones. Então, gente, eu achei, cara, uma participação incrível. Trish, Luke is good people and he belongs right here in Harlem. And I think it's important for all of us to realize something. We're witnessing a massive shift in the boundaries of possibility. But what is scary to some inspires hope in others. I, for one, would like to thank Luke Cage for all the work he's doing in Harlem. Those of us below 110th see the good work he's doing and we hope he's doing well. Além disso, a gente também teve referências aos Defensores, que é o grupo, né, que vai ser formado pela Jessica, pelo Demolidor, pelo Punho de Ferro e pelo Luke Cage. Então, os três aí que não estão na série foram muito falados, principalmente a Claire, que fica o tempo inteiro falando que ela tem um amigo advogado que pode ajudar você. A gente sabe que essa amizade aí é bem mais que amizade, viu, Claire? Mas tudo bem, tá? E a gente também ouviu a própria Mariah falando sobre a Jessica Jones, falando que ela era uma mulher que enlouqueceu aí e quebrou pessoas de um cara porque falou que ele controlava a mente dela. E além disso, a gente também tem uma referência ao Frank Castle. E quando eles falam sobre as balas que conseguem atingir o Luke, podem ser balas muito perigosas se caírem em mãos erradas. Especialmente as mãos de Frank Castle, que já destruiu e dizimou a cidade aí com balas normais. Imagina o que ele faria com essas balas do caralho aí feitas de material alienígena, né, gente? O cara não ia sobrar mais população no mundo praticamente. E pra terminar as nossas referências, a gente tem a Claire Temple, que virou a nossa enfermeira, que disse que queria criar um consultório para atender esses super-heróis, essas pessoas com poderes específicos, e lá no final da temporada ela é claramente chamada de Enfermeira da Noite, que é o nome, né, o pseudônimo que a gente acredita que ela vai adquirir daí pra frente. E eu espero que isso aconteça de verdade, porque ela é uma personagem sensacional. Então, gente, é isso aí. Essas foram as referências e as coisas que eu notei aí nessa primeira temporada de Luke Cage, que eu amei. Eu acho que tá sensacional e eu tô ansiosíssima pra assistir Punho de Ferro. Saiu o teaser aí essa semana, eu já fiquei me roendo de nervoso, de vontade, de ansiedade de ver essa série. E lógico, de ver todos eles juntos nos Defensores. Então, gente, eu acho que tem muita coisa boa pra vir por aí da Netflix e da Marvel. E tudo que a gente pode fazer é esperar. Mas vocês podem comentar aqui o que vocês acharam do vídeo, dar aquele joinha pra ajudar. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!